Hebreus capítulo 12 fala sobre a corrida cristã. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Na Grécia Antiga, era permitido aos escravos correrem ao lado de pessoas livres nas competições olímpicas. Foram criadas leis especiais se asseguravam ao escravo a liberdade se esse fosse vencedor do prêmio. A coroa da vitória era posta na sua cabeça e automaticamente aquele escravo recebia para sempre a sua liberdade. No entanto, durante as competições eram colocadas joias preciosas no trajeto percorrido pelos atletas. O objetivo disto era despertar o interesse do escravo, a fim de que seus passos fossem embaraçados ao se deter para apanhar as joias. Muitos eram levados pela tentação de pegá-las e assim não cruzavam a linha de chegada em primeiro lugar, perdendo o prêmio e, consequentemente, a liberdade. Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27, diz que somos, antes de tudo, atletas do Senhor. Estamos correndo no estádio da vida para alcançar a coroa incorruptível. Como então devemos correr a carreira cristã? Primeiro, a corrida deve ser efetuada com paciência, ou seja, com perseverança e constância. A vida cristã exige perseverança. A perseverança é o que Deus espera encontrar em todo cristão. Só os perseverantes ganharão o prêmio. Muitos ficam no meio do caminho. Em Lucas 9 está escrito: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Começar não é difícil, chegar ao fim já exige perseverança. Cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito e destas somente 2 chegaram à terra prometida, Josué e Caleb. Todos os demais foram sepultados no deserto. B. John Bunyan, no seu precioso livro O Peregrino, conta-nos da viagem do cristão que saiu da cidade chamada Destruição para a cidade de Sião. C. Na sua jornada, cristão encontrou-se com vários personagens, entre eles estavam vacilante, obstinado, formalista, hipócrita, desconfiado, tímido, sábio segundo o mundo, loquaz, legalista, ateu. Todos esses surgiram na viagem cristã, tentando dissuadi-lo do seu propósito por causa de sua perseverança. Somente cristão e esperança transpuseram os portões e entraram na casa bela. Os que perseverarem serão coroados. Mateus 24, 13. Jesus lhe afirmou, Jesus garantiu: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão.
Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 35 ao 39. Apocalipse 2, capítulo 10. Ser fiel até a morte. 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8. Nós vemos ali Paulo fazendo declaração de campeão. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A perseverança é uma das principais características do atleta cristão. O prêmio, o galardão, a recompensa estão reservados para aqueles que, perseverando, chegarem ao fim. O pastor norte-americano David Wilkerson disse em um dos seus sermões: se pudéssemos passar só 1 minuto no céu, nunca mais iríamos competir numa carreira carnal. Se pudéssemos experimentar um breve caminho por dentro dos portões daquela cidade de Deus, beber da paz, da beleza, dos esplendores celestiais, ouvir o grande coro de anjos e serafins entoando as glórias do Senhor, misturar-nos aos patriarcas, aos mártires, aos apóstolos, aqueles vestidos de túnicas brancas que vieram de grandes tribulações, outra vez termos a visitação dos amados que já se foram e ouvirmos seus extasiantes relatos de como são as felicidades eternas. Se pudéssemos nos sentar junto às águas cristalinas, desfrutar do radiante brilho da luz santa de Deus, maravilhar-nos pelas resplandecentes luzes, pelas árvores, flores e plantas perfeitas, desconhecidas pelo olho humano, e mais do que tudo, temos um vislumbre, só um, da face do ressurreto Cordeiro de Deus, sentir a glória e o calor e o sentimento de segurança que se irradiam da sua presença, finalmente contemplar aquele que era desde o princípio nosso Santo Deus onipotente. Você e eu viveríamos somente para o Senhor, rejeitando o mundo e todos os seus prazeres e coisas carnais, e iríamos disputar a sua corrida. Não mais nos desviarmos, nos esfriarmos ou ficarmos divididos ao servir ao Senhor. Que é perseverança? É você se conservar firme numa resolução. A lâmpada elétrica foi um invento de Thomas Edison. Dizem que ele precisou mais de 1000 tentativas para inventar essa lâmpada. Mas ela está aí, acima de nossas cabeças, porque ele foi perseverante. Pablo Picasso, o famoso pintor, foi desenhar um touro, mas fez dezenas de esboços até que conseguiu produzir uma obra-prima. E o que você acha do exemplo de Luiz Inácio Lula da Silva? Pernambucano de Caetés, foi engraxate, vendedor ambulante em São Paulo. Pernambucano de Caetés, foi engraxate, vencedor ambulante em São Paulo. Trabalhou numa fábrica de parafusos, onde perdeu o dedo mínimo. Depois ingressou na política, concorreu 3 vezes nas eleições presidenciais, até que se tornou o presidente do Brasil. O que é isso? Perseverança. Na Bíblia, um exemplo notável de correr com perseverança é o de Jacó. Quando ele desejou a bênção de Deus, Deus mandou um anjo. Jacó agarrou o anjo do Senhor, lutou com ele e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Então a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e com homens e venceu. É muito importante, depois que você tiver deixado todo o peso e o pecado, você corra com perseverança, você busque a Deus com vontade, com garra, com determinação. É isso que Deus quer. Mas como é comum as pessoas falharem nisso, muitos fazem assim,
ouvem a palavra de Deus, descobrem o que Deus quer e partem em disparada. Mas lá para segunda-feira à tarde, começam a diminuir o ritmo da obediência a Deus, do buscar por Deus, da vontade de ser ajudado por Deus, que até param de correr em direção à obra de Deus, à obediência, e correm para os botecos. Os atletas poucos experientes costumam sair correndo, largando na frente. A televisão até dá um close neles, mas logo que chegam a um determinado ponto, diminuem o rumo, são ultrapassados e abandonam a corrida. Você sabe aquela maratona de São Silvestre, tradição brasileira, no último dia do ano, que acontece na Avenida Paulista em São Paulo? Alguns atletas partem disparada, mas depois de 1 quilômetro de corrida eles vão ficando e outros atletas vão assumindo a liderança. Por que isso acontece com eles? Porque eles faltam perseverança no ritmo. Quando você tiver dado ouvido à primeira recomendação de Deus, isso é, deixado todo o peso, todo o embaraço e todo o pecado, então Deus manda que você corra com perseverança. Isso significa que para Deus não importa muito se você pode começar acelerado e disparar em alta velocidade. Não! O que importa para Deus é que você corra com perseverança, mantendo o ritmo, conservando-se firme na resolução que tomou de deixar todo o peso e todo o pecado. Porque numa corrida não é a velocidade que conta, mas a perseverança no ritmo. Um professor de educação física declarou que o atleta que arranca acelerado não consegue ir mais do que 40 ou 50 metros. É que numa corrida de 100 metros, o que decide a prova é a resistência do corredor. Quando deixamos todo o pecado e o peso, podemos e devemos insistir na perseverança. Será que você está mesmo disposto a deixar todo o peso e pecado e se manter nesse ritmo de obediência a Deus? Se você está, há uma terceira recomendação de Deus para você. Na corrida cristã devemos deixar o pecado que nos atrapalham e nos fazem ficar para trás. A palavra do Senhor diz que Deus não opera na desobediência. Onde houver trevas, não pode haver luz. Como Deus vai operar na sua vida se você não o obedece? Devemos deixar os pecados que nos atrapalham ou que nos fazem ficar para trás. Deixe todo embaraço. Livre-se do pecado. Você já imaginou um corredor correndo com uma mochila pesada nas costas? A desvantagem. Certamente ele vai cair no meio do caminho por causa do peso. Assim é o pecado. Você já imaginou um atleta da natação com uma jaqueta pesada cheia de adereço? Vai para o fundo. É o peso do pecado. O atleta procura livrar-se de qualquer tipo de peso ou obstáculo em sua modalidade. Ele livra-se até mesmo dos seus cabelos e pelos para poder atingir sua grande meta, vencer. Coisas aparentemente pequenas podem atrapalhar o bom rendimento de um carro de corrida. Na vida cristã é preciso que nos desvencilhemos das coisas que nos atrapalham. Os embaraços podem ser rancor, má conversação, calúnia, lascívia, fornicação. Existem pessoas acomodadas que não se apressam em consertar. A vida do cristão é constantemente desafiada pelas ciladas do maligno. Ele procura todos os meios de embaraçar
os passos dos servos de Deus, desanimando, enganando, desestimulando, criando situações difíceis. Quando formos a Jesus Cristo e o aceitarmos como Salvador, deixamos a seus pés nosso fardo de pecados. Há muitos cristãos que ainda não se libertaram do fardo. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O corredor, o atleta cristão, para ser bem sucedido na sua carreira, precisa desembaraçar-se. Há alguma coisa na sua vida que ainda o está embaraçando? Seus pés ainda estão presos, enroscados nas malhas do pecado? Seja um atleta livre, desimpedido, solto e desembaraçado, olhando para Jesus Cristo. Na corrida da fé, olhamos para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus, de dedicação à vontade de Deus, de oração, de vencer as tentações e sofrimentos, de perseverança na lealdade ao Pai e de terminar a obra para a qual Deus chamou. Olhamos para Jesus como nossa fonte de energia, amor, graça, misericórdia e auxílio. Deus quer que você corra assim, olhando para Jesus. Por quê? Porque Jesus é um modelo a ser imitado. Geralmente, o atleta tem um modelo em quem se inspira. Mas ouça, em termos de correr para a bênção, nunca ninguém fez uma corrida tão vitoriosa nesse mundo como fez Jesus Cristo. Deus tinha uma posição de honra proposta para Jesus, mas o diabo quis colocar um piano sobre os ombros de Jesus, um peso que o atrapalhasse na corrida, oferecendo-lhe satisfação ilícita dos apetites, glória ilícita e poder ilícito. Porém, Jesus se manteve firme, mesmo quando estava para ser traído e crucificado, ele não abandonou a corrida. É verdade que Jesus Cristo chegou a orar: Pai, aparta de mim esse cálice. Mas logo ele completou dizendo: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36. Jesus se manteve obediente ao Pai, ele perseverou. Está escrito que devido a isso, Jesus hoje está assentado à direita do trono de Deus no céu. Em outra parte, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Deus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém é igual a Jesus. O padrão de vida dele é digno de ser imitado. Por isso que Jesus te recomenda hoje: olha para ele. Olhar para Jesus, porque correu essa corrida. Ele conheceu o percurso dessa corrida e ele venceu extraordinariamente esta corrida. Portanto, Deus está dizendo: olhe para Jesus, ele vai te ajudar nessa corrida. Para que você chegue lá, é necessário que você persevere. Não fique em meio à jornada, vá até o fim. Você se desembarace do pecado. Você olhe só para Jesus. Tire os seus olhos dos vendavais da vida. Olhe firmemente para Jesus. Creia em Jesus. Deus te amou e te ama, e ama a humanidade de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que viesse e morresse na cruz e levasse todos nossos pecados. Creia em Deus, creia nos profetas
e prosperareis, tu e a tua casa. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.